caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estarmos junto com você, professor de Escola Bíblica Dominical, junto nesse programa, nesse projeto que a Assembleia de Deus de Criciúma, juntamente com o seu parceiro, o ITEC, Instituto Teológico da Educação Cristã, o Departamento de Escola Bíblica Dominical e a ADC-TV, também aqui de Criciúma, onde esses órgãos, esses departamentos, juntos estão imbuídos do sentimento único e exclusivo de levar a você a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus, proclamando então o Evangelho, praticando o ID de Jesus. Você, meu caro professor, é um privilegiado por estar sendo usado por Deus num dos ministérios mais importantes e promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino, esse ministério que foi exercido pelo próprio Cristo quando aqui encarnado junto conosco. Estamos juntamente com você, trabalhando a sala de juvenis com idade etária prevista para 15 a 17 anos. Essa idade, como sabemos, é uma idade onde o assédio, onde as dificuldades das tentações do mundo são muito intensas, né, nesse grupo de jovens. E a nossa missão, então, é dar ferramentas, subsídios, para que o jovem conheça mais sobre Deus através da Escola Bíblica Dominical e possa, com esse conhecimento, usá-lo como ferramenta de combate às maldades e às negações que o mundo lhe impõe. Sal e luz do mundo. Uma igreja relevante. Esse é o título do primeiro trimestre do ano de 2023 e é o título que nós vamos encerrar na lição hoje, a lição de número 3. Mas a pergunta que você já pode fazer para o seu jovem, se divertindo já com o título da tua lição, é: o que o jovem está fazendo pela igreja, né? Sal e luz do mundo. Qual é o papel que o jovem está fazendo para ser relevante na igreja relevante? Porque uma igreja, para ser relevante, ela tem que estar sendo composta por pessoas relevantes. Então pergunte para o seu jovem: jovem, qual o papel relevante que você está fazendo na tua igreja? Que inclusive é a conclusão da nossa lição, onde o título específico é: o que eu posso fazer por minha igreja? Lição que está prevista para o dia 26 de fevereiro, né, de 2023, a última lição, lição de número 13, e você pergunte então: você está sendo relevante para a sua igreja? Como eu posso ser relevante? Faça essa pergunta antes de iniciar a tua aula. O que é que você está fazendo para tornar a tua igreja e você também ser relevante dentro da seara de Jesus? Essa é a grande pergunta e a resposta está já dentro do texto dos textos que nós estudamos nesse trimestre. Olha só, dentre as lições que nós trabalhamos, nós tivemos na lição de número 1, atitudes que fazem a diferença. Quais as atitudes que eu tenho que pode fazer a diferença na minha igreja? Dentre elas, a principal de todas é a obedecer à Santa Sagrada Escritura. Entendemos que o reino está entre nós. Descobrimos na lição 3 o que é uma igreja relevante, que já é a resposta para essa pergunta: o que eu posso fazer? Se você fez alguma coisa para a tua igreja, lá na lição 3, se você entendeu, você responderá essa pergunta facilmente. Vimos que a igreja relevante é aquela que ensina. Você, meu caro professor, é relevante porque você está no processo de ensinar a tua igreja. Entendemos um pouco sobre a missão social da igreja. Entendemos que para uma igreja ser relevante, ela tem que praticar a palavra de Deus. E percebemos várias situações, como, por exemplo, identificar falsos profetas. Tudo isso, entre outras coisas, estudamos na lição desse trimestre. Então, nós vamos sair daqui aptos a definir e discernir e entender como eu e você podemos ser relevantes para a nossa igreja, que por consequência será relevante para a sociedade. Esse é o título e é assim que nós começamos a nossa diversão de hoje. Vamos então logo para a leitura bíblica em casa, essa leitura que eu acho fundamental para que nós entendamos tudo o que será discutido na lição de hoje. Essa lição, essas lições, esses textos sugeridos para casa, é realmente uma panorâmica muito generosa. Sempre digo, se você estudar esses versículos que sugerem o nosso autor,
certamente tua aula será mais dinâmica e muito mais produtiva. Segunda-feira, então, sugere o nosso autor, João capítulo 12, versículo do 25 ao 26. A ideia que o nosso comentarista subtrai é que os servos de Jesus devem segui-lo. E eu acrescento que é dever dos servos de Jesus dedicar a sua vida a Cristo. Em fazendo isso, ele será honrado pelo Pai, pelo nosso Deus. E isso não sou eu que está dizendo. Nesses versículos que sugere o nosso autor, tem também essa afirmativa. Então, por isso que é bom que você dê essa tarefa para teu jovem, para ele entender e aprender, começar a gostar de ler a Bíblia, sair um pouco do celular, vai lá para o bom e velho papiro, que ali você assimila mais, a tua memória guarda mais o que você lê. Terça-feira, encontra-se em Lucas, capítulo 22, do 25 ao 27. A ideia subtraída é chamados para servir. E lá nesses mesmos versículos você vai entender que o próprio Cristo veio aqui para servir. Quer dizer, o maior de todos, o rei dos reis, o general dos generais, aquele que é o mais importante na minha e na tua vida, veio para servir. Então você nada mais estará fazendo do que imitar ao próprio Cristo em servir a tua igreja, em servir ao teu povo, em servir a Cristo Jesus. Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 3, é o que sugere quarta-feira. Servir é um privilégio. A ideia essa é realmente muito, muito boa. Por quê? Que privilégio eu e você temos em sermos escolhidos por Deus, em podermos ter a oportunidade de nos prepararmos para levar avante a proclamação do Evangelho. Olha que privilégio é você servir na seara de Jesus. Somos sim privilegiados e todos sim podemos ter esse privilégio. Basta, ao invés de ficarmos escondidos, nos apresentarmos para esse glorioso trabalho na seara de Jesus. Não interessa qual o trabalho, existem muitos. O que não falta é serviço para você e eu fazermos na seara de Deus. Atos 2, versículo do 1 ao 4, é o que sugere o nosso autor para quinta-feira. Os discípulos capacitados pelo Espírito para o servir, né? O Espírito Santo nos dá a oportunidade, nos coloca em situações onde nós vamos daquela situação subtrair conhecimento para sermos capacitados através da oportunidade que o Espírito nos dá para termos a autoridade dele, Espírito, para exercermos nosso ministério aqui na terra. Atos capítulo 9, versículo 36, é o que sugere para sexta-feira. Todos podem servir. E aqui nesse texto, quando você vai lá no versículo 40, você vê sobre a ressurreição de Dorcas, né? Aquela jovem que morreu, que as pessoas lamentavam muito, e Pedro vai lá e ela ressuscita. E dali ela continua servindo a Deus, servindo ao Senhor. Ela já antes da sua morte já era uma serva fiel. A mensagem é que todos nós devemos estar prontos, aptos para servir a Deus. Como disse o versículo anterior, prontos e aptos a nos capacitarmos através do benefício, através das dádivas que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Hebreu, capítulo 6, versículo 10, é o versículo para sábado. Deus recompensa os que servem. E é fato, Deus não esquece as nossas boas obras. Se você serve, você faz algo na seara de Deus. E essa obra será, sim, não um instrumento através do qual você será salvo, mas será um instrumento através do qual você será galardoado. E esse galardão lá no céu é algo que certamente será maravilhoso. Então, produza aqui na terra para que no céu haja a recompensa e que Deus nunca vai se esquecer da tua obra, tanto do bem quanto do mal, tá? Ele vai também ver a tua obra quando ela for uma obra não produtiva no reino, na seara de Deus. Seguindo em frente, sim, agora vamos aos objetivos, que são objetivos particulares, que é mostrar que o cristão é chamado a servir, é convocado, é intimado, incentivar os alunos a servirem na igreja local e destacar que o serviço está entre as características da igreja que Jesus vem buscar. É fantástico esse final, você tem que destacar mesmo que o teu ministério, ou seja, ministério é serviço, né? Ser ministro é ser servo, então o teu serviço, o teu ministério, ele faz parte das características que Cristo precisa que você tenha para poder levá-lo ao reino celestial.
Seguindo em frente, vamos ao texto bíblico, que está em Mateus 23:11, também é um texto que muito comumente nós desprezamos e não comentamos nada sobre ele, né? Ele diz assim, ó: porém o maior dentre vós será vosso servo. Quando você vai dar uma estudada no contexto desse versículo, você vai perceber claramente que esse contexto fala de humildade e fala da tua dependência de Cristo. Então você tem que ser humilde e ser dependente de Cristo Jesus, ser servo e servo fiel, para aí sim você galgar, você ter o privilégio de se chamar de filho de Deus, de se chamar um servo de Cristo e junto eu e você adentrarmos sempre, eu falo isso, ao reino celestial, que esse é o objetivo meu, seu e de qualquer crente. O crente que não pensa no céu, ele está equivocado e precisa repensar a sua conversão. Leitura bíblica em classe, também desprezado por muitos professores que leem no máximo e não comentam nada. Comente, amigo, fale algo sobre tudo. Toda a lição, ela está interligada. Não precisamos deixar de falar nada. Você vê que aqui nós estamos falando desde o título geral. Toda segunda-feira, todo domingo, toda lição que nós estamos aqui com você, você vê que tem algum comentário sobre o título geral da lição, porque há de se falar muito. Tem muita coisa imbuída, incutida dentro de um título de uma lição. Então eu destaquei para você Mateus capítulo 20 e versículo 21, que diz assim: quando a mãe de Tiago vai lá pedir a posição para os filhos, diz assim: a ele diz-lhe, que queres? Isso é uma pergunta. Ela respondeu: dizem que esses meus dois filhos, que esses meus dois filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. A mulher pedindo para Cristo. Ela estava ali desejando algo de positivo para o teu filho, para os filhos dela. E olha o que Cristo responde lá no final, no versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para serviço, mas para servir. Não veio para ser servido, mas para servir, e para a sua vida e em resgate de muitos. A resposta foi essa. Quer dizer que nós não devemos servir a Deus buscando destaque, buscando aparecer, buscando algo nos valores humanos, buscando destaques. Não, nós devemos servir pelo simples ato de sermos dependentes de Deus. É essa a mensagem que diz nessa lição, nessa leitura sugerida. Então, comente sobre isso com o teu aluno para que ele possa despertar seu senso crítico, a sua capacidade de interpretação nos textos que ele lê. Essa revistinha, elas são maravilhosas, mas nós, às vezes, enquanto professores, deixamos de lado muitas situações e muitas questões que são de extremo valor para o entendimento final da lição. Então, que você possa comentar sobre todos os tópicos. Não te preocupa em ler, se preocupa em mostrar o conteúdo. Vamos lá. Seguindo em frente, conectando com Deus, que é o equivalente à nossa introdução, ele diz aqui: servir a Deus é um privilégio, por isso diga sim ao chamado do Senhor. Eu destaco a minha introdução no dia de hoje nesse aspecto, que você sim deve estar disposto, deve estar pronto, deve inclusive se oferecer, aparecer para que Deus possa te chamar. Chegue lá no teu líder, diga que você quer servir, chegue no teu pastor, diga que você deseja dar uma aula de escola bíblica dominical, chegue no teu líder de conjunto e diga que você gostaria de cantar, de tocar, apareça, se manifeste. Porque o chamado é para todos aqueles que se qualificam e que estão dispostos a servir a Cristo Jesus. Os cristãos se reúnem no templo, o lugar de comunhão, para adorar a Deus e aprender a palavra. É isso que também diz o nosso autor. Então vai lá, aprenda a palavra e se prontifique a ensinar. Faça comunhão com seu irmão e divida a sua fé, divida o seu conhecimento, divida a sua força e também a sua necessidade com ele. Isso é comunhão. Comunhão não é dividir só aquilo que você tem sobrando ou querer dividir, que a pessoa divida com você aquilo que você tem faltando. Comunhão é dividir a tua dor e a tua alegria. Tem aquele hino da harpa: quando tudo deixares no altar, deixe tudo no altar, tanto a tua dor quanto a tua alegria, sabe? Tanto a tua tristeza quanto a tua felicidade. É isso que você tem que fazer, deixar tudo. E comunhão é isso, comungue, faça comunhão com seu irmão e viva cada dia mais feliz, servindo na seara de Jesus.
Jesus ensinou o valor do serviço. Esse é o primeiro tópico da nossa lição, né? E ele vai nos dizer, de novo, sobre aquela história que nós lemos lá no versículo sugerido em casa, sobre Tiago e João, que a sua mãe pediu lugar de destaque para ele no reino celestial, e a resposta, né, quando a gente viu lá no nosso texto em classe, foi que Cristo disse que não deveríamos buscar destaque, que não deveríamos buscar aparecer, deveríamos servir e servir a Deus com maestria, com cuidado e com zelo, porque o próprio Cristo não veio para ser servido, veio para servir. Então, a mensagem desse primeiro tópico é que nós devemos destacar que Deus, Ele quer de você o teu trabalho, Ele quer também que você seja dependente dEle, Ele quer que você busque servi-lo de coração, né? Então, Ele quer que você, que você busque estar na seara, não buscando reconhecimento próprio, mas buscando reconhecimento para Deus. Esse é o valor do serviço, você tem que servir a Deus, para Deus e por Deus, e não para você nem por você. Não buscar o destaque. Se às vezes você muita gente fala que o professor de escola bíblica dominical, por exemplo, não tem destaque, e realmente ele não aparece nos outdoors chamando, ele não aparece nos data show na igreja, convocando para a escola bíblica. Mas isso não quer dizer que ele não aparece. Ele aparece sim, e aparece muito, aparece para Deus, aparece para Cristo. Esse é o destaque que você tem que buscar na sua vida. Buscar o valor do teu serviço, que o teu serviço tenha valor para Deus. Para o homem é como consequência. Quando Deus quiser que teu serviço apareça para o homem, ele vai aparecer. Então, que nós busquemos ser servos e que o nosso serviço seja visto por Deus. Seguindo em frente, servir é fundamental. Quando nós vamos olhar, o nosso autor aqui, ele fala, por exemplo, o chamado do serviço está presente em todo o Novo Testamento. Eu destaquei essa parte aqui para mostrar para você o seguinte, que o chamado do serviço na seara de Jesus, ele não está todo no Novo Testamento, ele está todo na Bíblia. Quando você vai buscar o Antigo Testamento, é cheio de gente sendo chamada a servir. Começa lá com Abraão. Abraão, sai da tua parentela. Depois vem Noé. Depois vem Moisés, Josué, e quantas personagens tem no Antigo Testamento que foram chamadas e aceitaram. José do Egito, aceitaram o convite para servir, aceitaram o convite para renunciar às coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus. Então, o Antigo e o Novo Testamento está recheado. No Novo Testamento, os apóstolos, Maria e José, os pais de Jesus Cristo, todas essas personagens estão envolvidas e imbuídas no maior desejo de servir na seara de Deus. E é isso que você tem que fazer também. É fundamental ser servo para poder reconciliar-se com Deus. Como já dissemos, o próprio Cristo veio como servo. Como é que você explica? O Senhor dos Senhores se auto-intitular servo e agir como um servo meu e teu. É uma coisa que só Deus explica. O meu superior, o meu Deus, o meu rei, vem e diz que quer me servir. Olha que coisa mais linda. E assim tem que ser, inclusive, um governante. Um governante tem que servir ao povo. E como é que Deus nos serve? Como é que Cristo nos serve? Como é que Ele nos serviu? Dando o seu sangue, dando a sua vida, se sacrificando pelo meu e pelo teu pecado. Olha que servidão maior do que essa. Para que servir mais do que isso? E isso foi o teu rei, foi o meu rei que fez isso por mim e por você. Seguindo em frente, como posso servir? Essa é uma pergunta interessante. E aqui, amados, eu vou lá em Isaías, né? Antes eu quero deixar uma parte que você veja que nós estamos seguindo o esboço da lição, mas estamos fazendo os comentários que acrescentam algo na lição, porque a lição você deve ler em casa, a lição você deve estudar em casa, especificamente ela. E eu fui ali, como posso colaborar? Ele diz lá no segundo parágrafo, e eu destaquei que você deve colaborar como? Sendo um Isaías da vida. Mas como, Reinaldo? Como eu vou ser um Isaías? Simples assim, se oferece. Né? A quem enviarei? Quando Deus pergunta, o que é que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Faça como Isaías, se apresente, já falamos também no início da nossa lição, se apresente, diga para o seu pastor que você quer servir, diga para o seu líder que você quer servir, como posso servir? Faça essa pergunta não para você, apesar de você deve saber responder para você também. Por exemplo, se alguém me perguntar como posso servir a Cristo, eu digo, é aqui com você, meu caro professor, ensinando, esse é meu ministério, esse é o meu serviço, mas eu posso servir além disso em outras coisas, né? Ajudando num culto, ajudando na recepção de um evento, ajudando na recepção da igreja quando o porteiro não tiver. Tem 1000 formas de você servir. Pergunte para o seu líder, para o seu pastor, para o seu líder de departamento. Tem 1000 formas, não tem como você não servir a Cristo se você tiver vontade de servir, porque serviço tem de tudo que é jeito. Então se ofereça, seja um Isaías da vida, chegue para o teu pastor e diga, eis-me aqui, pastor, como posso servir na minha igreja? Como posso fazer para que minha igreja seja mais relevante? Como posso fazer para que eu, Reinaldo, me torne mais relevante na minha igreja? É simples assim. Fale isso para o teu jovem, passa, como eu disse no item anterior, é fundamental ele servir. E como posso servir, como ele pode servir, basta ele procurar o seu líder e o seu líder lhe direcionará, identificará quais as suas qualidades, quais as suas virtudes, para que ela possa ser usada na seara de Cristo. A igreja que Cristo vem buscar. Qual é a igreja que Cristo vem buscar? Essa é uma pergunta muito interessante. A igreja que Cristo vem buscar, ela não é a placa da igreja, mas é aquele indivíduo que se dedica a obedecer o que está escrito na Sagrada Escritura. É aquele que vai e fala de Cristo para todo mundo, é aquele que se converte e muda de vida. A igreja que Cristo vem buscar é aquela igreja que ensina, aquela igreja que está preocupada com a salvação do outro, é aquela igreja que obedece ao que diz o nosso rei, é aquela igreja que obedece àquele que veio para nos resgatar. Então, o tempo de servir, como o nosso autor diz, é hoje. Não é amanhã, não foi ontem. É hoje, é agora. A salvação, ela não é hoje, ela não é amanhã, ela não foi ontem, é aqui e agora. Então, você sim pode servir tomando a decisão. Você pode se colocar à disposição e participar dessa igreja que Cristo vem buscar, fazendo tudo isso que a gente falou, resumindo numa palavra pura e simples, obedecendo e praticando o ID de Jesus. Sendo assim, você estará assim pronto, apto a seguir e a ser resgatado quando Cristo vier nos buscar. Para concluir, eu destaquei apenas aqui, amados, todos são chamados para atuarem na seara do Senhor. Servir a Deus é um privilégio, e é um privilégio sim, e todos nós sim somos chamados. Todos nós sim temos uma missão e temos um serviço. Cabe a você se apresentar tal qual Isaías se apresentou, identificar qual a sua qualidade, qual a sua virtude, qual o ministério que você pode ser mais eficiente e eficaz, e aí sim chega, se apresenta e diz para o teu pastor, eis-me aqui, quero ser usado pelo Senhor Deus. E participe, trabalhe, seja ativo e produtivo, e aí sim, certamente, você será resgatado e será assunto aos reinos celestial junto comigo, e lá encontraremos Cristo Jesus. Um forte abraço, me despeço, desejando a você uma belíssima aula e que você não desista desse ministério maravilhoso. Um forte abraço e até a próxima. Na escola